Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós estamos falando sobre as leis. Então, nós vamos falar sobre o Decálogo e sobre as bem-aventuranças. Vamos iniciar pelo Decálogo e hoje nós vamos ver o primeiro mandamento, o primeiro dos 10 mandamentos do Decálogo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento e sabedoria, além de proteção, para que nós possamos entender profundamente as suas leis. Nosso primeiro mandamento está em Êxodo 23, mas também você pode encontrar em Deuteronômio 5, 6. Diz ali: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 7. Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, então o primeiro mandamento é um mandamento que determina ou que estabelece ser Yahvé, ser Deus, que se apresentou para Moisés como o grande eu sou o que eu sou, ou Yahvé, como sendo o único Deus. O que isso significa? Significa que se estabelece agora o chamado monoteísmo, um único Deus. Por que isso? Veja, o povo estava saindo da terra do Egito e no Egito existiam muitos deuses. Aliás, existem ainda muitos deuses. Naquela época, era mais comum o chamado politeísmo, ou seja, muitos deuses, do que o monoteísmo. Aqui nós vamos ver o povo hebreu, o povo de Deus, como o único povo que era monoteísta. Todos os outros, onde eles estavam cercados, estavam eles de povos politeístas. Então, aqui ele está dizendo, Deus está dizendo que só existe um Deus. E qual é a consequência de só existir um Deus? É uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Então, a ideia deles é que existiam vários deuses, deuses para todos os momentos, deuses de todas as circunstâncias, Deus da água, do rio, do céu, das estrelas, disso, daquilo, Deus de todo lado. Então veja lá, pela lógica, raciocine comigo o seguinte: se existe mais de um Deus, nenhum deles é poderoso, absolutamente poderoso. Por quê? Porque eles estão dividindo poderes. O nosso Deus é um Deus poderoso. Por quê? Ele é único e ele detém em suas mãos todo o poder. Outra coisa super importante: nas histórias dos povos que têm muitos deuses, o que nós vamos encontrar são histórias contadas de que um deus entra em conflito com outro deus, um deus mata outro deus, toma a mulher de outro deus, enfim, eles estão sempre em conflito. Muitos deuses não geram poder. Muitos deuses geram conflitos. Muitos deuses geram brigas. E estas brigas aconteciam não só entre os deuses, como também os seus adeptos. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Raciocina comigo, seja esperto. Não existem muitos deuses, porque onde existem muitos deuses não existe poder, existe conflito, existe briga. Tá? E aqui nós não temos isso. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que é capaz de dominar todos os elementos, porque foi Ele que criou tudo isso. E Ele é capaz de pôr de joelhos
todos os falsos deuses que se apresentam como deuses poderosos. Uma outra questão super importante e que acabou de acontecer quando Deus dá os mandamentos, o povo tinha acabado de sair do Egito. E eles saíram como? Porque o faraó deixou? Não. O faraó teve que ser convencido pela força, pelo poder, de que aquele povo escravo tinha um Deus poderoso ao seu lado. E os seus deuses não tinham poder nenhum. Amados, por que as pragas do Egito? Por que Deus convence Faraó, força Faraó a deixar sair o povo dele? Porque ele se achava muito importante. Os faraós do Egito, eles achavam que não eram só filhos dos deuses, mas que eles próprios acabavam sendo um tipo de Deus. Então Deus teve que provar para eles, destruindo e botando de joelho todos os deuses que eles adoravam. Então vamos dar uma olhadinha muito rapidamente. Veja lá, a primeira foi a transformação de água em sangue. O que aconteceu aqui foi o seguinte: existe um deus que era chamado Deus Hapi, que era personificado pelo Nilo, ou seja, o Nilo simbolizava este Deus. Quando o nosso Deus, Yahvé, transforma a água que era importante, que era a fonte da toda a vida no Egito, em sangue, ele, na verdade, ele humilha esse Deus, o chamado Hapi, que nada mais era do que o Nilo, ou seja, ele toca num dos rios mais importantes na água, ou seja, a questão mais importante que eles tinham, o orgulho maior deles. Então Deus o humilha desta forma. Depois aparecem as rãs. Existia uma deusa, a deusa Requep, e essa Requete, ela era representada com cabeça de rã, ou seja, Deus humilhava esta deusa também. Depois, o que Deus fez? Ele fez aparecer olhos. E todo o resto, os magos conseguiam, daquele jeito deles, eles conseguiam repetir. Só que o problema foi que, quando Deus cria, faz surgir os piolhos, os magos não podem fazer nada. O que Deus está fazendo aqui? Deus está humilhando o chamado Deus Tot, que é um Deus do conhecimento, da sabedoria, da arte, da magia. Ou seja, eles não são páreos para o nosso Deus. Ele humilha esse Deus também. Depois aparecem as moscas. E aqui uma coisa interessante, eles tinham um deus que era o chamado Deus Mosca, também chamado de Ptah. Esse Ptah, foi humilhado quando Deus faz surgir moscas por todo o Egito. Depois, o que acontece é a morte dos bois e das vacas. Mas é engraçado que só o dos egípcios é que, a partir daqui, nós só temos agora as pragas para os egípcios. Então morrem os bois, morrem as vacas. O que nosso Deus Yahvé está fazendo? Ele está afrontando dois dos grandes deuses dos egípcios. O deus Apis, que era representado por um touro, por um boi, e a deusa Ator, que era representada com a forma de uma vaca. Depois aparecem feridas sobre os egípcios, inclusive sobre os magos. Olha só, Deus agora não perdoa ninguém. Até os magos são afligidos e eles não conseguem ir à presença do faraó porque eles estão borbulhando de feridas, de chagas.
tá? E aqui o que acontece é que Yahvé, o nosso Deus, está humilhando a rainha do céu chamada Neite. Depois vem uma chuva de granizo. Esta chuva vai humilhar quem? A deusa das águas, Íris, porque o granizo, na verdade, são pedras, água em forma de pedra, né, em forma de blocos de gelo, como se fossem pedrinhas de gelo. Tá? Então, ele humilha a deusa da água, Íris, e o deus do fogo, Osíris. Por que isso? Porque a chuva de granizo, ela vem cercada de uma série de manifestações, como se Deus estivesse liberando fogo dos céus e como se Deus estivesse empedrando Ísis para chover sobre os egípcios. Então, ele humilha esses dois grandes deuses. Íris e Osíris são dois dos grandes deuses dos egípcios. E depois, para fechar toda a colheita, para não ter colheita nenhuma, depois da chuva de granizo, o que não foi destruído pela chuva de granizo foi comido pelos gafanhotos. Tá? E aqui, Deus, o nosso Deus, Yahvé, o verdadeiro Deus, ele afronta, ele humilha o Deus Shu, que era o Deus do ar, porque os gafanhotos vinham como se fossem nuvens, né? E o Deus Sebek, que era um dos deuses inseto deles, tá? Humilhado de forma geral. As trevas, ele está afrontando um dos grandes deuses. Aqui veja que Deus está pegando os maiores deuses, está botando de joelhos, está botando humilhado, porque nós temos aqui o Deus Sol, Ra, ou também chamado de Amon-Ra. E por último, a morte dos primogênitos. Ele atinge também esse grande Deus, o Deus Amon-Ra, porque os faraós se diziam filhos de Amon-Ra. Muito bem, de tudo isso, o que é que nós tiramos? Nós tiramos deste primeiro mandamento que só existe um Deus, Yahvé, aquele que é. Aquele que é, aquele que foi, que é e que será. Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé, ele é o único Deus. E por isso nós devemos buscar comunhão com ele e somente com ele, porque só existe um. Não existem vários, é só ele. Ele já mostrou que todos os outros falsos deuses não passam de balela, não passam de fake news, não passam de historinhas. Né? Ele deve ser obedecido? Sim, porque ele representa uma autoridade que nos dá direção, uma autoridade que nos livra do perigo, uma autoridade que nos dá bênção, uma autoridade que guia a nossa vida. E por isso ele deve ser adorado em primeiro lugar, não por uma obrigação cega, mas por um prazer de adorar aquele que é único, que é poderoso, que é capaz e que nos sustenta. A história não acaba tão bem assim, amados, e nós temos que tirar da história lições para a nossa vida. Tanto Judá quanto Israel, apesar de tudo que Deus fez para eles, eles acabaram cativos nas mãos da Síria e nas mãos da Babilônia por uma quebra neste mandamento e no próximo. Ou seja, eles adoraram outros deuses, eles consideraram outros deuses. Que sirva de lição para a nossa vida. Só existe um Deus, e Yahvé é o nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos.